Olá, minha gente! A partir de agora temos um bate-papo sensacional. Estamos com um convidado ilustre aqui em nosso programa que realmente presta um bom serviço à sociedade. Arthur Garcia, olha, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Eu estou muito honrada com a sua presença. Oi, Elga, eu que agradeço o convite, fico muito feliz aí por lembrar e reconhecer o nosso trabalho aqui em Mato Grosso. E estou aqui à disposição, né, de participar com vocês, de responder qualquer pergunta e fico feliz mesmo pelo convite. Eu já estou aqui com várias, não é verdade? Porque ter alguém como você que, como eu falei no início, você presta um bom serviço à sociedade. Eu acredito que o jornalismo é para ser isso aí, né? Eu não sei como é que você... Eu acredito que nós estamos em um momento muito delicado em relação ao jornalismo. Então, ter profissionais como você que prezam realmente atender ao seu público da melhor forma possível, a gente tem que ressaltar. Com certeza, né? Hoje o jornalismo ele está deturpado de várias formas, né? Principalmente no segmento político. Sim. E a sociedade acaba entendendo e vendo de formas totalmente discrepantes, principalmente às vezes quando tem a tendência de pender para um lado político, principalmente de interesses de outro. Mas a gente tenta ser imparcial, que é sempre o nosso norte. Quando a gente realiza, quando eu realizo denúncias envolvendo políticos aqui em Mato Grosso, isso existe um critério muito antes de ir lá e gravar. Não é feito aquilo, não é feito uma denúncia e em questão ali de 2, 3 dias você vai e grava. Então eu levo muito em consideração, né, o que tem por trás disso, os interesses disso. É para prejudicar alguém, isso tem fundamento, isso tem algo relevante, ou isso apenas seria interessante para que um grupo político pudesse ali investigar isso de forma cautelada, para não afetar. Porque assim, a gente acaba, num momento em que eu chego na minha carreira, tentando ser ali massa de manobra ou trampolim para alguns políticos que querem ocupar cargo eletivo. E isso eu já percebi várias vezes. E isso acontece também envolvendo dinheiro. Isso acontece. Às vezes as pessoas pedem para que, vamos pedir para o Arthur gravar uma matéria de denúncia contra tal político e vamos oferecer um dinheiro. Ou entre aquele grupo eles se organizam para ter aquele recurso e às vezes nem chega em mim. Né? Porque o que eu falo para você, Elga, é que em Mato Grosso, a gente vai falar isso num período aí de mais de 10 anos, infelizmente aqui houve muita corrupção. A gente sabe que aconteceu na época da Copa do Mundo, e quando acontecia essas corrupções, eu tenho certeza para você que tinha jornalista que sabia o que acontecia. E por que nunca divulgou isso naquele período Copa? E até antes da Copa? Sim. Por que nunca divulgaram nada? Será que negociaram as denúncias? Será que fizeram algo para ter alguma vantagem financeira para que não pudesse expor aquilo naquele momento e prejudicar a realização da Copa aqui em Mato Grosso? Então tudo isso pode ter acontecido. Com certeza. Né? Então eu falo que hoje é complexo, é difícil, mas a gente está fazendo. Eu completei agora, dia 1º de dezembro, 7 anos de carreira, né, de profissão. Então, 7 anos, olha. É pouquinho, é pouquinho demais. Eu, na realidade, sem conhecer muito minuciosamente a sua trajetória, por isso o convite, que eu também era muito curiosa e tenho certeza que muita gente que está em casa também tem essa curiosidade. Você falou 7 anos, eu achei que você já nasceu na frente da TV. Me conta um pouquinho desse início. Eu começo lá em 2014, né? Mas antes disso eu trabalhava no segmento de imóveis planejados aqui em Cuiabá, tinha loja junto com a minha esposa em Cuiabá e Várzea Grande. E aí, nesse momento final ali, em janeiro para fevereiro de 2014, eu acabo desfazendo da empresa do segmento. E ali naquele momento, né, ficando ali 12, 13 anos trabalhando com móveis planejados, aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida, né? Sempre eu soube só vender cozinha, fazer o que eu fazia. Sim. E aí me vi numa situação de que, cara, o que eu faço? Sério, você teve esse momento e falou, meu senhor, pois é, e agora? Porque você imagina uma pessoa que já tem uma profissão ali, naquele período de 12 anos, fazendo sempre a mesma coisa, já sendo realizado naquilo que você faz, Entendo. Né? Você praticamente ali começa de baixo, para você chegar onde você chega ali, você fala, caramba, passei por muita coisa. Quando você acha que você já está no topo, você fala, caramba, aí você vai lá para baixo. Você fala, vamos escalar de novo o Everest? De novo. Então vamos lá, começamos, colocamos a roupa e fomos escalando. E aí começa em 2014, com uma ideia de fazer em Cuiabá o que eu não assisti aqui. Porque eu, como era um telespectador de um programa chamado CQC na época... Adorava também, Arthur, adorava esse programa. Poxa, eu gostava e falava, caramba, isso poderia ter aqui em Cuiabá. Sim. E aí como fazer isso, né? Como que vai ser desenvolvido isso? E aí comprei equipamento, comprei câmera, chamei alguns loucos aí para tentar fazer algo comigo na rua e comecei a tentar.
Só que aí ele gera uma dificuldade, né? Porque, poxa, como que você vai conseguir produzir isso? Como que você vai fazer? Eu não tinha uma noção de como poderia fazer. E aí eu convidava uma pessoa e outra, aí alguns queriam dar algumas informações do que dava para fazer, e aí a maioria falava assim, não vai conseguir, você não vai dar conta. Isso que eu também, eu comungo de parte da sua história, porque quando você vai criar algo, né, e você tem aquilo dentro de você, chega sempre um e fala para você, você não vai conseguir, não vai dar conta, não vai dar certo, é muito difícil. Então aconteceu isso com você. Até no dia de hoje, por mais que eu já estou aqui realizado no segmento que eu estou, eu todos os dias tenho que provar para muita gente que eu consigo fazer. Então, em alguns casos, fala assim, mas você não vai conseguir fazer, você não vai lá, você não vai achar ele, você não vai gravar com esse político, você não vai fazer isso, você não vai conseguir. Eu duvido, principalmente os afrontos, né, de querer ali fazer essas comparações. Mas nesse caso, quando eu vou e faço essas reportagens, eu começo a fazer um tipo de entrevista na Câmara de Vereadores de Cuiabá, onde lá era final de ano, dezembro de 2014, eu fui perguntar para os vereadores, né, falar sobre os projetos de leis que eles se realizaram naquele ano. Aí apenas 5, né, falei, vereador, nesse período aqui de 2 anos, ou neste ano, quantos projetos o senhor apresentou? Então, a maioria não conseguiu falar nenhum. Meu Senhor! E isso deu uma repercussão gigantesca, né? Eu ali, sem ter aquele conhecimento, apenas um cinegrafista comigo, com o microfone, e entrevistando aqueles políticos que eu conhecia de criança, vou te falar, porque infelizmente a política aqui é assim, né? Lógico. Então eu olhava ele se mantém, assim, né? Ele se mantém, então eu olhava assim, caramba, tô entrevistando esse cara aqui, aí eu começava. E no começo, né, você fica um pouco intimidado com aquilo. Você acredita que na época não, o que às vezes eu não sei o que acontece, que eu consigo me desligar de tudo. Entendi. Eu consigo assim, num momento, por exemplo, eu passei por uma situação agora há pouco, eu entrei ao vivo na prefeitura de Várzea Grande. Então eu acabei de sair do programa do Pop, mandar um abraço para ele, para o Igor Tax também, que me permitiu estar aqui. Eu também quero mandar um abraço para ele. E eu acabei de sair de uma participação ao vivo, onde eu fui até a prefeitura de Várzea Grande tentar ouvir o prefeito. E aí, como é ao vivo, e a gente sabe que boa parte de servidores, políticos, eles tentam enrolar a gente. Sim. E no ao vivo tem que ser rápido. O rápido até no raciocínio, para tudo. Com certeza. Então, eu, como já fiz várias reportagens editadas, que são matérias produzidas, editadas as pessoas falam assim, mas editor, será que é isso mesmo? E aí, quando eu comecei a fazer matérias ao vivo, principalmente de denúncia, as pessoas começaram a falar, caramba, é como se fosse um editado. Então, assim, eu não tenho porquê ali... você, né? Eu não tenho Sempre. porquê, né, tentar ali fazer o deturpar, até porque se Com for certeza. algo ali que eu fiz para prejudicar, eu vou ser responsabilizado. Eu tenho um material bruto, então tá, ele entra com um pedido na justiça, eu vou lá, tenho que fornecer um material bruto, vai provar e vai desmascarar. Então, ou seja, eu nunca fiz isso, então já estou há 7 anos e estou tranquilo. Mas essa questão mesmo de dar na entrevista ali, você ter que tirar aquele foco da preocupação de não ficar tenso e nervoso, principalmente gaguejar na pergunta ou no contraponto, eu, graças a Deus, eu nunca tive isso. Eu conseguia sempre ali desenrolar e principalmente pegar as contradições, que é importante. Estava dentro de você, então, o jornalista sempre, né, Arthur? Aí a minha mãe me fala, né? Porque quando eu comecei a trabalhar nesse meio, a minha mãe falou assim, olha, você quando tinha seus 5, 6 anos, você tinha o hábito de brincar entrevistando as pessoas. Aí ela me lembrou, e isso eu, lógico, busquei na memória, eu pegava uma caixa de sapato e fazia de filmador, pegava o rolo do papel higiênico, era a lente da câmera, fazia um furo, colocava. Adorei! E aí tinha as caixas de creme dental, que era Colinos, que nem existe mais, que eles pegavam as caixas do creme dental ali e brincavam de microfone. Desmontei um carrinho meu de controle remoto para pegar um fiozinho com uma lâmpada vermelha, coloquei numa pilha e a lâmpada era que ficava vermelho que estava gravando. Então assim, como que eu criei aquilo? Né? Uma pena que uma época daquela, isso em 89, podia ter uma foto, não tinha nada. Não tinha, né, então, assim, desse momento. Eu até brinco com minha mãe, ela só tinha mania de tirar foto da gente quando era tudo arrumadinho, né? Era super produção. 12 poses, né? 34 poses, pessoas que talvez que é dos anos 2000 não sabem o que é isso. Com certeza, de 34. Tinha que economizar, que era caríssimo, né? Os filmes. Então, e revelava. Mamãe revelava aquilo depois de 5, 6 meses. Tava lá, achou o filme, olha, vamos revelar lá. Vamos revelar isso aqui? Porque era caro, gente. Era demais, olha, outra época, né? Agora é tudo fácil, hoje com celular, então... Tá aí, tá todo o nosso equipamento, né? Está no celular também. Exatamente. Isso aí nos dá a oportunidade de trabalhar também com maior velocidade, ter aí uma qualidade também. Acredito que para você, mais ainda. Não, e eu transfiro a responsabilidade disso, no caso do celular, porque eu já falei isso uma vez. Falei, gente, o político, ele tem medo disso aqui.
Porque o que o eleitor tem que fazer, o povo? Ele tem que pegar o celular dele e questionar. Eu não preciso hoje ter um equipamento de uma emissora, estar numa emissora, para ir lá questionar esse político. Mas lógico, isso muitas pessoas não têm tempo, às vezes não têm nem condições para fazer isso. Mas em qualquer local público, você encontrar com aquele político que você votou, questiona ele, pega o celular e fala, vem cá, vereador, eu votei no senhor, o que o senhor fez aqui para Cuiabá? Poxa, é um direito seu. Então, Sim, com uma certeza. ferramenta que está aí de graça para você. Mas é que, às vezes, as pessoas não têm, né, esse dom de chegar, ou, na realidade, talvez isso aí é um amadurecimento, acredito, da sociedade como um todo, de fazer esse questionamento. Mas por isso que o seu trabalho se torna, assim, tão importante, porque você é a voz do povo. Você vai lá e faz esse trabalho que muitos gostariam de fazer, mas não tem a coragem. E falando de coragem, Arthur, coragem. que coragem, hein? Você realmente é um desafio a cada matéria? É um desafio. Mamãe fala, vão matar você, é perigoso. Falei, mãe, eu vi o nome de rua, já pensou, viaduto Arthur Garcia. Cala a boca, guri. Sério? Então assim, é a forma irônica de levar, mas é grave. É sério? É grave. É sério mesmo? É muito sério e eu não vou temer, nunca tive preocupação com isso. A minha preocupação sempre é, sim, de tomar os devidos cuidados e identificar de onde vem. Isso é feito. Então, a partir do momento que é feito, identificou, eu trabalho de forma sigilosa. E aí a gente consegue resolver e acabar por ali. Né? Mas então, esses incômodos, diríamos assim, né? Essas ameaças, algo que realmente talvez te preocupe, acontece com frequência? Ou algumas vezes ou outras, dá para administrar? Não, a frequência não. Não, já aconteceu, mas diminuiu bastante. Olha que maravilha! Já aconteceu, mas diminuiu bastante. Acontece quando você faz um enfrentamento com algum poderoso, quando você faz um enfrentamento com algum líder de facção criminosa, né? Então isso é normal. Porque eu te falo, esses dias um oficial da Rotan, conversando comigo, ele falou assim, era uma situação que uma pessoa precisava ligar para ele, eu passei o contato, ele falou assim, mas pede para só mandar um WhatsApp, porque se ligar eu não vou atender. Ué, porque não vai atender, cara, ele vai te ligar. Ele falou, não, cara, tem um monte de gente me ameaçando, ligando aqui, falando que vai me matar, eu não vou atender. Eu falei, olha só, para você ver, né? Você é um oficial da Rotan, temido, né, bravão. Aí você imagina um repórter aqui, que faz o que faz. E aí, você acha que eu passo o quê na minha vida? Aí ele olhou e falou, cara, eu sei, você deve ser bem. Eu falei, para você ver, né? Então, isso chama atenção. A gente só consegue ter a dimensão disso e da gravidade quando a gente se coloca no lugar do outro. Quando a gente vê exatamente como você falou, existe um risco, existe uma preocupação? Existe. Isso é notório. Nós estamos aqui a poucos metros de onde um jornalista foi assassinado aqui em Mato Grosso. Sim. Então nós aqui não estamos omissos e também não estamos aqui achando que não pode acontecer, porque pode. Só que, infelizmente, isso só vai mudar se acontecer. Mudar, como eu te falo, principalmente voltando à valorização. Porque muitas coisas eu te falo assim, lógico, eu já sou muito valorizado aqui, mas em outros segmentos, em outros sentidos, existe essa falta de valorização. E isso eu não falo só para mim, eu falo de vários segmentos e várias pessoas, porque eles só conseguem valorizar as pessoas depois quando morre ou quando sai daqui e vai para um cenário nacional. Arthur, isso mesmo. Você, Elga, se você sai daqui do teu programa e vai apresentar um programa na Globo, num horário nobre, vão falar que você saiu daqui de Cuiabá, que você era de Mato Grosso. Só, nossa, você gente, vai estar nossa, menina. E aí eu te falo, como é que você vai... Aí você chega lá e fala assim, você vai na primeira entrevista e você não lembra de Cuiabá. O que vão falar de você aqui? Gente, ela é ingrata, olha isso, essa mulher vai pra lá, não cita nem que mora, que nasceu, que é de Cuiabá. Tem vergonha, né, da nossa terra, do nosso E aí não estado. vai entender o motivo disso. Entendi, né? Então, assim, Arthur. é muito difícil. Eu falo assim que a gente precisa evoluir muito. Demais. Existem situações que acontecem que revolta, mas a gente tem que fazer diferente. Né? Eu sempre falo, tem que ser diferente e fazer acontecer. Não posso só apenas ficar de braços cruzados e esperar que outro faça por mim. Tem que fazer sim. Com certeza. A gente percebe que você é da ação, você é um homem de ação, você faz acontecer. E aí, minha gente, estão gostando deste bate-papo, está fantástico, né? Mas chegou o momento de darmos aquela paradinha, mas é sempre bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje recebendo aqui em nosso programa Arthur Garcia contando
toda a sua trajetória. Eu acredito que o seu trabalho é um desafio todos os dias, Sim. né, dentro aí da sua agenda, da sua rotina de trabalho. Teve algo que realmente mexeu com você, te intimidou? Alguma matéria, alguma situação? Não, o que eu falo para você, acho que até o primeiro local que eu estou falando nessa situação é que esse ano, 2023, infelizmente eu fui alvo de uma operação essa da Polícia Federal, que foram na minha residência, isso uma operação ligada ainda a crime de pedofilia, que é muito grave isso. Então, aí é onde eu falo para você que, infelizmente, eu não tive apoio de nenhum órgão voltado da imprensa ou do segmento de jornalismo aqui em Mato Grosso que pudesse me dar uma voz ou me amparar. Porque se eu faço matérias investigativas, eu sou um repórter investigativo, e eu tenho a prova que no meu celular tinha uma conversa de um assunto de investigação e de denúncia, o porquê que eu fui capa de todos os sites falando que eu estava envolvido com crime de pedofilia? Me taxando como um pedófilo. Então, assim, é grave, isso é muito grave. Muito grave. E boa parte desses veículos de comunicação, eles não me procuraram. Eu te falo que apenas 2 me ligaram. Não me procuraram para querer saber como é que foi isso. O que aconteceu? Fala a sua apenas parte, você é um colega, né, de trabalho, me conta a sua versão. Te apenas dá o Ctrl+C, Ctrl+V, do que Sim. primeiro site divulga. Sensacionalismo, todos. né? Mas aí eu falo onde eles lavam a alma, entre aspas, porque é onde muitos políticos corruptos acabam usando desse momento para ir lá injetar um dinheiro nesse maldito site e falar assim, vai lá, rebenta com esse cara agora, lá, o falso moralista, põe na capa a foto dele, liga ele ao crime de pedofilia. Fizeram isso. Então eu te falo assim que marcou, não é fácil, né? Infelizmente isso tira o sono, você ser acordado por uma equipe da Polícia Federal na sua residência. É uma parte, né, da história que você nem não quer lembrar, né? Não quer contar, porque isso realmente... Eu até falo porque ele serve de experiência. Com certeza. Porque, infelizmente, é uma experiência negativa, mas que nos faz ainda evoluir, porque eu tenho que acreditar que isso é para a minha evolução. Né? Eu tenho que ter essa certeza, falar, caramba, mas peraí, eu sou tão correto, cara, sou tão certo nas minhas coisas. Quem vive comigo sabe como que eu levo as minhas coisas. Sim. Meu celular hoje ó, todo sempre foi assim, eu estou casado há 12 anos com a minha esposa, ela tem a senha do meu celular, a minha senha é do meu rosto, mesmo do dela é do rosto dela, ela tem acesso ao meu celular. Um pedófilo teria isso com a tua esposa? O celular meu, eu posso estar dormindo, ele fica em qualquer lugar, ela tem acesso tudo lá em casa, é livre, eu não escondo nada dela, ela é minha confidente para tudo. Tudo transparente, né? Então assim, o porquê ligar numa situação como essa? Qual é o interesse disso? Existe algum interesse por trás disso? Será que lá atrás eu fiz algo que afetou o ego de alguém, de alguma denúncia, que pudesse isso ser agora levantado à tona? Então assim, aí eu questiono, vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Às vezes eu vejo época eleitoral. Alguns políticos eu já denunciei são reeleitos. O povo votou nele ainda mesmo fazendo uma denúncia. Eu falo, caramba, será que eu que estou certo ou eu estou errado? Você se incomoda com isso, com esses questionamentos? Assim? Já, porque hoje muitas pessoas me questionam até a questão política. Interesse político, Arthur, você vai ser candidato. Eu comecei, como eu te falei, em 2014. Passamos várias eleições, 2016, 2018, 2020. Então, assim, nunca me filiei em partido político. Nunca fui candidato a nada. Sempre disse isso. Falei, cara, não vou ser candidato a nada, não quero isso para minha vida. E aí eu chego num ponto hoje e falo assim, caramba, peraí, eu como repórter, eu faço o que eu faço, mas qual que é a minha pretensão? Eu sempre falo isso, a minha pretensão é ir para fora, fazer isso em nível Brasil, fazer isso que o Cabrini faz em várias cidades do país. Imagino que é uma referência para você, né? Então assim... Maravilhoso, Roberto Cabrini. Esse é o meu sonho, isso é a minha maior vontade. Entrar na política, eu gostaria muito, mas que não tivesse interesse partidário. O que seria isso? Eu não me filiar num partido político e ser o capacho daquele partido político e daquele presidente. Falar, não, vem cá, você vai agir conforme o partido, você vai votar nosso interesse, você vai agir assim. Isso eu não quero. Isso eu não quero. Agora eu tenho certeza, se eu tivesse um mandato letivo, rapaz do céu, eu ia fazer cada coisa, porque o meu trabalho eu só vou até certo ponto. Sim. Isso por questões legais. Eu não posso avançar de certos pontos. Numa condição política é diferente. É diferente. Aí é onde eu falo. Você pode fazer mais. Muito mais. Mas existe uma política independente? Né, se criarem daqui para lá, não sei. Eu não sei. Na nossa realidade hoje eu acredito que não. É difícil, né? Mas muito difícil. Aí eu falo para quem fala, cara, você tem que sair candidato. Eu falei, tá, então tá, eu me lanço candidato.
Aí falou assim, não, mas você pode ser independente sim no partido. Tá, aí eu sou independente, aí chega lá, eu voto contra o interesse do partido, aí o presidente e a coligação falam, vem cá, pode caçar o mandato, caça a filiação dele aqui, acabou. E aí eu vou fazer o quê? É complicado. É difícil, né? É difícil, mas eu acredito que a nossa vida é um enfrentamento, né? Você tem aí uma profissão que dá voz a muita gente, que presta um serviço para a sociedade. Eu acredito, assim, no país que nós vivemos, você conseguir criar valores para as pessoas, fazer uma provocação para que as pessoas reflitam em certos comportamentos que tem, porque eu acho que é um trabalho que você faz dia a dia. Exatamente. É isso aí. E a gente vai ter esses momentos, assim, que você fica refletindo com você mesmo, tem aquele conflito, né? Fala, nossa, será que o que eu estou fazendo realmente está mudando? Eu estou atingindo meu objetivo? Para onde que eu vou? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Você contou coisas, assim, que eu acho que realmente mexe com você, não só com você, com a sua família, que o que você é exposto, né? A visibilidade que você tem, o trabalho que você faz, sofre você, sofre a sua família com esse tipo de situações que você acabou de passar, que você nos contou aí. Isso aí só eu que sei e você narrando tá exatamente pele, isso, né? Porque as pessoas não têm a dimensão disso, né? As pessoas não sabem, às vezes, o que você passa, como passa isso, né? As pessoas falam assim, cara, mas eu não vejo você nas noitadas de Cuiabá, você não sai, você não faz nada. As pessoas só olham os números do seu canal do YouTube, né? Fala, tá rico? Olha. O cara tá rico, canal. Cara, mas esse povo mal sabe do que eu faço ali, infelizmente, boa parte ali é denunciado, entendem que é apologia ao crime, e isso acaba não monetizando, isso gera um prejuízo. Tem outras questões de direitos autorais, então assim, não é por aí. Né? Se tivesse hoje que falar o que um YouTube desse deveria estar pagando, é em média de 40 a 60 mil reais. Isso eu não ganho com o canal. Isso é impossível devido ao que eu estou te falando. Sim. Mas é uma plataforma que dá visibilidade hoje para várias pessoas de todo o país, que reconhecem esse trabalho, que valorizam, eu acho isso bacana. E essa é a minha ferramenta hoje de trabalho, junto com a TV Cidade Verde que eu faço aqui em Mato Grosso, levando aí para todo o estado. Hoje, assim, olhando o seu trabalho, eu diria, é um jornalista, é um repórter investigativo, independente. E você fala, não, Elga, não é bem assim, eu não sou independente. Eu trabalho, né, para a TV Cidade Verde, onde eu presto esse serviço e tenho aqui a confiança em dizer e a tranquilidade, que é uma TV que me dá essas condições, né? Porque trabalhar com esse segmento de matérias investigativas, com denúncias no meio político, é muito delicado. Então isso pode acontecer, isso eu te falo, em outros veículos de comunicação, não posso te falar em todos ou em qualquer outro, mas existem pessoas mau caráter nesse segmento, que às vezes podem entender e pegar uma denúncia, porque todas as denúncias que eu pego, eu repasso ao diretor Igor Tax, para ele ter conhecimento. Autorizando a gravar, tendo embasamento, tá certo, o jurídico analisou, vai a campo. Aí eu começo a ir gravar. Então assim, não existe aquela de que vamos ganhar dinheiro com essa denúncia aqui. Né? Vamos negociar. Isso aí matérias tendenciosas? Na verdade, isso aí não existe. Não, seria até fácil, né? Porque, sim, eu acredito que você deve ser procurado muito. Então, inclusive para não fazer, na verdade. Já aconteceu, mas caíram do cavalo. Nossa Senhora. Olha, eu acredito que não ser, é uma tentação diária para você hoje, pela voz que você já tem. As pessoas correm de você? Sabe o que eu vi esses dias? Mandar um abraço pro Anderson Navarro. O Anderson, ele falando pra mim, Arthur, tava num evento aí com os amigos, né, num jantar, e aí estavam lá o casal, ele com a esposa dele e um casal, que eram os dois da PRF. E aí eles falando, caramba, quero ver no dia que a tua filha começar a namorar, levar um namorado na tua casa e tal, imagina, dois da PRF, imagina o desespero. Aí o outro falou assim, eu imagino quando for no Arthur, o cara chegava pra namorar a filha dele e falar assim, filha do Arthur Garcia. Aí ele falou, cara, você é louco, como assim? Não existe isso. Realmente é algo que intimida as pessoas. E não não, eu sou de boa, sou bem tranquilo. Olha, mas assistindo a sua matéria, vamos lá, lógico que a gente faz o seu dever de casa, eu fui pesquisar um pouquinho. Aí eu falei, eu como jornalista, eu falei, gente, olha, realmente é um enfrentamento muito grande. Porque você está lá, cara a crachá, frente a frente, com um ser humano complicado, né? Que acabou de praticar um crime, que está naquela situação acuado e você realmente questiona de uma forma dura a pessoa.
É bem corajoso a sua atitude, bem corajosa a sua atitude. Quando as pessoas veem esse tipo de enfrentamento, eu falo assim, eu me coloco sempre no lugar da vítima. Eu falo, você queria que eu te entrevistasse esse maldito entregando flores para ele? Você queria que eu entrevistasse esse... Você pensa na vítima. Claro. Eu te falo porque uma dessas matérias que me marcou foi um latrocínio que aconteceu em Várzea Grande. E isso há pouco mais de 2 anos e meio, onde um maldito tirou a vida da Sandra. Sandra era uma servidora pública em Várzea Grande, estava voltando da missa junto com a irmã e com a filha, quando esse cara chegou lá e mais 2 para roubar o carro dela. Ela ficou assustada, o marido estava dentro da casa, ela com o carro dentro da garagem, ele foi, apertou o gatilho e acertou na cabeça dela. Ela morreu dentro do pronto-socorro de Várzea Grande. Eu lembro dessa história. Pois é. Lembro. Aí quando o assassino vai preso, eu vou até a cela e entrevisto ele. Eu achando que ele ia negar. Pergunto para ele, falei, você matou a Sandra? Foi você que matou? Foi eu mesmo. Eu falei, estão dizendo, foi você mesmo que matou? Não, não estão dizendo não, fui eu mesmo, eu que matei ela. Então assim, ele confessou. Então assim, ao ponto da gente estar naquele local, porque eu acompanhei como foi a situação da filha, do esposo dela, aquele nervosismo lá no dia que ela foi assassinada, a gente não pode separar nessa hora. Eu não vou, lógico, agredir ele, eu não vou ali perder meus direitos, minha razão com ele, não. Sim. Mas eu também não vou fazer pergunta para agradar ele, não. Não vou fazer pergunta para tratar ele como um suspeito, como infelizmente o nosso segmento e a nossa carreira determina. Ele é suspeito na lei, ok, Sim. tá certo, é suspeito, mas ele está confessando para mim ali. Então eu vou tratar ele naquele momento como um criminoso. Para mim ele já é o réu, confesso, por mais que eu não opero direito, não sou eu o juiz. Com certeza. Mas ele está confessando para mim. Pode ser que na audiência de custódia ele vai negar para o juiz lá, mas nesse momento ele está falando para mim que ele matou. Então eu vou fazer as perguntas e vou falar para ele, você se arrepende? Por que você fez isso? Em outras situações de criminoso que matou policial, também eu já fiz vários enfrentamentos com eles. Então assim, eu acho que para quem assiste da família, eu acho que fica um pouco ali aliviado. Eu acho que é por eles. Mas tá certíssimo, porque eu acho que só quem passa na pele que sabe uma situação dessa, né, Arthur? Então, olhando desse lado, você está assim coberto com as mantas da razão mesmo, porque eu acredito que toda a sua indignação vem daí, pensando na vítima. E tem coerência, tá? Porque assim, em situações adversas, onde já fiz 3 casos de pessoas que foi preso e eram inocentes. Olha só. Eu já tive situação de estar numa delegacia para entrevistar uma pessoa que foi conduzida por um roubo. Essa pessoa eu converso antes de entrevistar. E ali ele falou para mim, eu acreditei nele. E aí eu trabalhei o contrário, isso eu trabalhei como o contrário. Eu forneci para ele um advogado, isso sem levar para a mídia, sem levar... E o advogado fez a defesa e ele saiu com 1 semana e comprovou. Olha que então, bom. Isso é feito. Então, eu tenho essa sensibilidade. Não vou tratar todos como vagabundo, como ladrão, como bandido. Não é assim. Então, quando eu observo as situações que acontecem, isso eu te falo com propriedade, eu dou voz para eles. Falo, então, vamos lá. É isso, aí eu começo. Só que em alguns casos, uns tentam, né, para ser malandro mesmo, né? Sim. Aí, você tá bom, mas eu trabalho, você trabalha onde? Eu sou pedreiro, eu tava lá trabalhando. Eu falei, cara, vem cá, você trabalha mesmo? Trabalha, minha mão cheia de calo. Tá, mas quantos metros de areia você leva para fazer um muro aí? O quê? Aí ferrou, cara, então você tá mentindo, velho. Você falou que era pedreiro? Pô. Mas é uma sensibilidade que você também vai apurando cada vez mais com o decorrer, né, da sua profissão. Mas eu nem sei de onde vem isso. Sério? Eu não sei, porque você vem tudo na hora. É dom, Arthur. Tudo na hora, eu falo assim que vem bons fluidos, põe um anjinho aqui da guarda e fala, vamos, faz essa pergunta na hora. Eu te não entendo. Sei. E eu edito minhas matérias, né? Você edita? Todas as matérias eu que edito. Olha então, que assim, legal. Até por ter essa liberdade que a TV me dá, eu consigo já ir para um local de uma reportagem de denúncia, já sabendo exatamente quais são os pontos chaves no que eu tenho que fazer. Já vou com a matéria pré-editada. Não para prejudicar, sim, mas já sabendo o que eu tenho que fazer. Mas quando você vai preparado para a pergunta, que isso não é preparação. Eu não vou com um folhetinho com pergunta, eu tenho que fazer isso. Nem você não tem papel na mão. Eu detesto isso. Eu também. E eu não gosto. Então, assim... Eu já, desde o começo, eu não quis o papel que eu levo na entrevista de denúncia são documentos. Se você observar as denúncias que eu já fiz, não é perguntinha, eu tenho que perguntar para o senhor isso aqui. Deputado, o senhor fez isso, o senhor foi... Não, você tem que estar aqui, isso acaba com você. Lógico. O que eu estou na mão ali são papéis de documentos. Vem cá, mas aqui prova que o senhor fez isso, documento do senhor, deputado. Então, eu detesto. Tudo já está aqui, porque quando chega na hora, é diferente. Sim. Mudou, talvez você planejou ali que você ia perguntar isso, você ia ouvir aquilo, já é outra coisa. Sem roteiro, né? Já, as coisas então, acontecem no natural e é ali. o que vira, então... Com certeza. Esse senso de... Lógico que para você atuar na forma como você atua, com todo o enfrentamento que a gente já conversou sobre tudo aqui, eu acredito que os valores que você
deve ter como alicerce, né, na sua carreira, esse senso de justiça dentro de você, que você precisa ter o tempo inteiro. Cada dia vai se desenvolvendo mais esses valores? Vai, e é difícil, porque... É difícil. Porque você tem o tempo inteiro que provar que você é honesto, que você é o certo, que você não comete erros. Principalmente é o que mais querem, né? Com certeza. Achar uma falhazinha que é... Peraí, deixa eu ver aqui. Se não acha planta, né, Arthur? Aí eu já tive até pesadelo uma vez com isso. Imagina. Eu já tive pesadelo uma vez, minha esposa até fala. Que eu Você levantei... sente essa pressão, assim, o tempo inteiro? Falei, Maria. Eu imagino, com E certeza. eu te falo uma coisa, que isso eu não falei pra ninguém ainda, até após a operação lá que teve da Polícia Federal, eu tive já um pesadelo, que eu estava sendo alvo de uma operação. Antes de acontecer? Antes de acontecer. Olha só. E o engraçado é que quando os policiais chegam no meu apartamento, eles me colocam na parede para me revistar, aí eu falo, caramba, e eu sabia que isso ia acontecer. E aí foi onde veio o meu pesadelo. Eu não lembro quando, mas eu lembro que eu tive um pesadelo nesse sentido. Aí a minha esposa até fala assim, que teve uma vez que eu estava dormindo, eu levantei e queria meio que bater nela, agredir, mas eu falei, caramba, é porque no sonho estavam tentando me pegar, aquela coisa toda e tal. Mas não é fácil, é uma vida bem... Nossa, é difícil, eu acredito. Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Arthur? Então, você, além de você estar aí diariamente querendo melhorar na sua atuação, na sua profissão, eu acredito que as pessoas, né, as forças externas também, que você mexe com muita gente, pessoas poderosas, como eu te falei, políticos, hoje é um meio muito complicado, você questiona a atuação de grandes políticos, você cobra um serviço que a pessoa está ali para fazer e não faz, então assim, fica marcado aquela situação, então você não sabe tudo que pode estar acontecendo aí para impedir a sua atuação, né? Exatamente, não tem noção disso. Às vezes fala, E você caramba, vai viver assim. quem está articulando para fazer algo para você? Mas essa situação eu te falo porque eu me coloco no lugar deles. Eu me coloco porque quando a pessoa está agindo de forma correta, não tem motivos ali para não querer realizar algo no qual eu estou propondo, o que aconteceu agora há pouco na prefeitura de Várzea Grande. Falando com o prefeito, precisava que o prefeito fosse até o ginásio do Mapinha, onde lá, infelizmente, está há 3 anos com famílias lá morando naquela situação lamentável. Dentro de um ginásio, sem energia elétrica, aquele calor todo, com crianças e pessoas idosas. Fiz ao vivo lá e fui para o gabinete do prefeito. Ele não estava. Ligamos, prefeito, o senhor pode me atender agora? Ah, não posso, eu estou em um evento com a minha filha finalizando o ano letivo. Tá, mas eu posso ir, eu espero o senhor terminar. Não, eu estou no evento, amanhã a gente fala. Ok. Né? Ele está certo de estar no evento com a filha dele. Não vou falar que ele está errado, ele está correto, ele tem que fazer isso sim. Mas eu, no lugar dele, eu faria diferente. Eu te falo, eu com a minha razão, Dani, minha esposa, fica aqui com Maria Fernanda, eu agora, o Arthur está ao vivo com o Pop lá, peraí dentro, tem que dar atenção para ele lá. Com ele certeza. Quer sair. Pode vir aqui, Arthur, eu vou ficar na frente da escola aqui, mas a gente faz aqui no outro muro, vou te esperar aqui, vem aqui agora. Poxa, era tão fácil, né? Porque tinha muitas pessoas acompanhando, assistindo e vendo, ia ser diferente. Com certeza. Então, mas não quando quer você naquele tá com a consciência momento tranquila. e tal. Pois é tão fácil você fazer chega isso. E faz. Mas... É o que o mundo dos sonhos, né? Que a gente gostaria que fosse, mas infelizmente não é. Minha gente, vamos dar aquela paradinha, tomar uma água, mas a gente volta já já. Estamos de volta, minha gente. Arthur Garcia aqui no Elga e Você contando tudo. Arthur, outra curiosidade que eu tenho você já foi pressionado em relação à emissora, qualquer uma que você possa estar, patrocinadores, pessoas que têm essa força para impedir a execução de algum trabalho? Você sofre esse tipo Não, mas já teve situação? patrocinador já. Já de teve. patrocinador? Já teve. Eu imaginei que sim, por isso que eu fiz essa pergunta. Já teve. Porque eu acredito que, lógico, por mais que a gente, pelo amor à profissão, diríamos assim, a gente ama o que faz, quer fazer da melhor maneira possível, baseado na verdade, usando todos os valores que a gente está conversando, mas a gente também precisa seguir regras, eu acho assim, a gente precisa também do retorno financeiro, então são coisas que pesam na hora de você tomar uma decisão. Não, mas patrocinador saiu da TV na época. Saiu? Saiu.
Por isso que eu te falo, TV Cidade Verde é diferenciado. Lá a gente consegue Olha ter que coisa boa! É uma coisa muito Você boa, tem então... essa liberdade, sim, então. Sim. Então, assim, não tem porquê, gente. E você tem o embasamento ali também. A TV está te dando todo esse respaldo. Com certeza, porque assim, não temos como hoje achar... Você falou assim, uma TV depende de patrocinadores. Sim. Né? Isso é fundamental. Não tem como você hoje trabalhar numa emissora, numa TV, sendo que não tem anunciantes ali. A gente precisa sustentar. Claro, então... e é uma mão lavando a outra. Você vai entrar com patrocínio e nós vamos divulgar o produto para vender. Só que em alguns casos acontecia, infelizmente, de empresas entrando aqui em Mato Grosso com outros propósitos, de golpe, de estelionato, né? Então, é melhor denunciar do que ter aquele dinheiro momentâneo e fazer as pessoas pagarem um preço. Então, vamos denunciar. Então, que bom, eu fico muito feliz, né? Porque a gente tem aí uma esperança de um jornalismo mais livre mesmo e realmente baseado na verdade, na medida do possível, né, Arthur? É difícil, eu sei não é que fácil, é difícil, mas a gente precisa de pessoas assim, que tenham coragem, que queiram fazer o que é justo, o que é certo. E só de você ter esses valores com você, de você estar pautado nesse tipo de valores, já é algo diferenciado, porque infelizmente você olha o jornalismo de hoje, a gente se sente um pouco desamparado. Então, falar de pessoas que têm isso dentro de si, é importante ressaltar e dar o bom exemplo. A gente quer contaminar as pessoas de bom exemplo, mostrar que isso existe ainda, né? Teve uma situação agora, há 3 semanas, teve uma operação da Polícia Federal que fizeram a prisão de... não vou lembrar do que era, mas era envolvendo ali, tinha delegado de Mato Grosso, de Brasília e o outro daqui de Cuiabá, e 2 de Cuiabá. Aí a entrevista era na coletiva na Polícia Federal. Superintendente, o Sérgio Noro, todo mundo lá, né? Eu conversando com o Sérgio Noro e os outros 2 delegados, e aí eu entrei no assunto da minha operação lá em casa, né? E ele não sabia, porque era de Goiás a operação e veio pra cá. Ele, pô, mas não sabia, mas como é que foi? Foi tudo bem? Tranquilo? Eu falei, não, doutor, tudo tranquilo, né? Sem problema nenhum, mas agora é apresentar lá o que eu tenho de prova. Aí, uma colega de um site chegou assim e falou assim, Arthur, eu sei que você tem as fontes, aí você tem o nome do que foi preso na operação aqui. Ah, lembrei, era de medicamentos, uma operação de medicamentos, né, e tal, que estava sendo comercializada aqui de forma clandestina e medicamentos falsos. E é um empresário muito forte aqui em Cuiabá, eu sei que você sabe quem é. E o delegado na coletiva, ninguém quis falar o nome. Eu até brinquei, falei, caramba, vocês não estão soltando o nome do cara que é empresário, envolvido com falsificação de medicamentos, e o meu de pedofilia, vocês soltaram, né? Aí a assessora da Polícia Federal Rio falou, Arthur, mas não fomos nós também, fiquei sabendo no site. Falei, não, tô brincando. Aí eu fui e falei com essa jornalista desse site, né? Ela falou que queria saber, eu falei, vem cá, você quer saber pra quê? Você foi uma das que colocaram minha foto, meu nome no site lá. Você nem me ouviu, você nem me ligou. Sim. Você quer saber pra quê quem é a pessoa? Se o próprio delegado, o superintendente falou que não quer falar, o meu, você me ligou para querer saber minha versão? Não, você escreveu lá o que você ficou sabendo. Agora eu tô ela ficou pálida. A menina ficou desesperada. A sorte que ela estava com o priaga na mão, ela começou a beber, e o delegado, superintendente do Judas, assim, né, ouvindo. Aí eu falei, cara, tá vendo aí, olha, quer saber? Já falaram que não vai, então para que você quer? Então por isso que tem que ter esse bom senso. Isso eu tenho. Alguns podem falar assim, ele está pagando com a mesma moeda, né? Acompanho várias operações da polícia e pagou com a mesma moeda. Não, não paguei porque eu não sou criminoso, igual muitos que eu já acompanhei. Eu não sou. Mas você tem que ter ali o bom senso e a ética de saber exatamente que momento que você vai divulgar aquilo. Se é pertinente ou não você ligar a imagem daquela pessoa com o fato que está sendo investigado. Eu já fiz denúncia de 4 pedófilos em Mato Grosso. Desses 4, os 4 eu consegui prender junto com a polícia. Você conseguiu provas? Sim, e prender. As vítimas me procuraram, eu consegui investigar e achar onde que estavam os caras. E aí fui com a polícia e fui lá e prendeu. Só que aí chega na delegacia, solta porque não tem flagrante. É difícil. Vai pra rua. Mas difícil. Eu consegui. Mas o que eu te falo com isso? Que tinha fundamento aquilo. Tinha vítima, tinha prova. Por mais que não era naquele período de flagrância ali, mas aconteceu. Sim. Aí o que aconteceu? Existiu uma força superior que me processa para eu sair do ar. Porque um desses casos de pedofilia, ele foi provado. Entendi. Que o abuso acontecia com as crianças. A família procurava Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, ninguém nunca atendeu. Essa família me procura com os documentos que procuraram esses órgãos. Arthur, já fui lá, protocolamos, já tem 2 anos, até hoje nada. A gente desconfia que acontece algo. Aí eu vou e entrevisto as crianças, sento num sofá igual esse, as crianças aqui, coloco o microfone, do nada a criança começa a contar detalhes do que acontecia. Meu Senhor. Aquilo repercutiu. Ok, a partir daquilo, uma semana depois,
vem todo mundo pro caso. Aí vem MP, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, pega as crianças, leva para um local e aí começa. Fica 6 meses, devolve para as pessoas e foi provado que a pessoa abusava. Abusava mesmo. Abusava. Aí, um ser superior está me processando porque eu ouvi as crianças. E a fala das crianças ofendeu. Olha. E aí me pedem para sair do ar e pagar 60 salários mínimos. É uma inversão de valores, né, Então assim, eu Arthur? falei, caramba, mas eu falei, eu não posso falar sobre o caso e da situação em si. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, valeu a pena. Com toda certeza. Para mim valeu a pena. Porque foi provado algo, então, eu consegui fazer. Agora, se eles lá, a família, não conseguiu levando os documentos, tentando o apoio dos órgãos competentes, eu consegui. Então, ok, faça o que quiser comigo. Arthur, mexe muito com você essa história, dá para sentir. Adorei o... É beber água. Bebe uma aguinha, olha, eu sei que que a gente sente que você está vivendo uma situação muito complicada, isso mexeu muito com você, expõe você, a sua família, mas eu também percebo aqui, conversando com você, que eu acredito que essa sensibilidade que a gente vai desenvolvendo, você consegue enxergar um pouco da pessoa, que você tem a consciência tranquila, como Sim. você falou, você tem provas, infelizmente o seu trabalho te expõe a essas situações, e eu tenho certeza que a verdade vai vir à tona, entendeu? A verdade sempre prevalece. Então, o que eu não quero é que você perca as esperanças do trabalho que você faz, do serviço que você presta à sociedade, do quanto você ajuda as pessoas. Então, é nisso que você tem que se embasar, entendeu? Você tem que se fortalecer. E, lógico, que eu acredito que você tem todas as ferramentas necessárias aí para articular a sua defesa, né? Ah, sim. No caso desse, da acusação da Polícia Federal, é um assunto que aconteceu isso em ano passado, foi agosto, onde eu fui procurado por uma pessoa se passando por delegado de polícia. Essa pessoa me procurou falando que tinha algumas provas de pessoas aqui de Mato Grosso, de Cuiabá, que estavam ligadas a crime de pedofilia. E aí, poxa, como todos, eu tenho meus números divulgados nas redes sociais para me procurar e passar denúncia. Aí comecei a tratar com ele desse assunto. E aí eu tenho uma conversa de áudio com essa pessoa, tratando desse assunto da denúncia. Olha só. E aí, acontece que essa pessoa me mandou os prints dos grupos de WhatsApp, que tinha esse número 65 daqui de Cuiabá, e que era um suspeito que estava envolvido com esses crimes e que eu deveria investigar. Beleza. Só que aí, naquele mesmo período, quando essa pessoa me passou essa denúncia, e aí eu comecei a receber esses processos desses outros crimes de pedofilia, que eu já realizei, Sim. eu fiquei meio assim, falei, será que eu faço, será que eu não faço? Aí eu falei, não, vou fazer. Só que aí, entrou na mesma época do crime do caso Tony Flor. É onde a mandante, a esposa dele, a Ana Flor, ela é presa pelo crime. E aí, naquela época, eu foquei 100% nesse assunto, porque eu já estava há 1 ano nesse caso. E aí foi onde eu deixei esse caso da pedofilia de Goiás no canto e comecei a focar lá. Nunca mais vi. Nunca mais vi. Quando a Polícia Federal vai em casa, eles ficam lá dentro do apartamento lá por 2 horas procurando. E aí eu tenho meu escritório, eu tenho meus computadores, HD, pendrive, cartão de memória. Então a gente mexe no meio de comunicação, tem tudo isso armazenado. E aí cada hora que eles achavam aqueles HDs, vibrava, porque é prova, né? Nossa! Olha aqui vai estar cheio. Então sentava na mesa, montava ali todo o equipamento de scanner, né, para ver o que tinha. Tirava HD, colocava aqui, jogava para cá, não tinha nada, aí eu ficava mais leve. Aí, depois que eu fui entender o assunto, aí o delegado achou no meu celular o contato da pessoa. E viu ali, né? Falou, delegado pedofilia. Ele falou, esse cara aqui que é o alvo. Você conhece ele da onde? Aí eu expliquei. E aí tinha as conversas minhas com ele, com áudio ainda. E aí ele ouviu o áudio. Só. E tanto é que quando ele vê a minha conversa, tinha 18 mensagens que eu não tinha aberto ainda. Então estava a prova ali que nem contato com ele eu tinha, nem compartilhamento de conteúdo não tinha. Não tinha eu ali pedindo para ele, me manda esse vídeo ou manda alguma material assim. Não existe isso. Apenas o assunto, que são ali pouco mais de 4 ou 5 áudios entre eu e ele, falando da denúncia que ele tinha para fazer aqui em Cuiabá desse cara com crime de pedofilia. Somente isso. Então assim, o que eu poderia no máximo ser era uma testemunha de um caso de Goiás que foi descoberto, mas estou aberto, meu celular, esse aqui é um outro, meu celular foi levado, tem 2 celulares que está na perícia lá em Goiás, está lá, vou aguardar o tempo que for para eles terminarem a perícia, me encaminharem, tenho problema nenhum e confio principalmente na justiça
e na Polícia Federal aqui do estado e também lá de Goiás. E a gente deseja muita sorte. Isso Sorte é bom. não, né? Que a verdade realmente venha à tona em relação a esse assunto, que eu tenho certeza que você vai tirar de letra, né? Porque eu acredito que esse enfrentamento que você vive diariamente na sua vida te prepara para esse tipo de situação também, apesar que a gente acha que não vai passar, mas infelizmente você vive isso diariamente, né? Está muito próximo desse mundo. E prepara, aquilo que eu te falei no início, que eu tinha quando os policiais chegam e falam assim, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Não é que eu falei, eu sabia porque eu estou cometendo um crime. Sim. Não, é porque o meu subconsciente me preparou para aquilo. Porque é muito, assim, eu acredito muito em coisas ocultas que me avisam. Eu te entendo. É muito forte isso. Isso é um espiritual, o meu espiritual, eu acho assim, os meus anjos protetores, eles me acompanham e me orientam. Sim. Principalmente do que vai acontecer. Então, eu acho que foi um aviso, foi um momento, me fortaleceu, porque até então, quando eu tive aquele pesadelo e eu fiquei uma semana ruim, eu falei, caramba, a pior coisa da vida que para mim é você ser acusado de algo que você não fez. E quando eu sou acusado, principalmente a minha esposa me mas cadê o pudim que estava aqui? Você comeu? Eu falei, amor, não comi. Juro pra você. Aí me acusa, eu falei, de um pudim, né? Você imagina? Você imagina? Aí eu falei, aí eu já fico louco, né? Eu falo, mas cara, não me acusa de uma coisa que eu não fiz, pelo amor de Deus, eu não gosto. Isso então, é assim, difícil. Aí aquele pesadelo me preparou. Sim. E o pesadelo, assim, ele me traz exatamente a mesma experiência do que foi aquilo. Então, Entendi. ao ponto de você chegar assim, eu fechar o olho, eu ver aquela cena, eu falei, caramba, não é possível que 10 policiais federais no meu apartamento, eu olhando aquela cena, eu falei, eu já passei por isso. Eu passei isso em algum momento, deixa eu ver. Aí eu comecei a falar, não, isso aqui é um aprimoramento, Deus está preparando algo bom, eu tenho certeza que vai ser muito valioso esse momento. E fui, cabeça erguida e... Com certeza. Muita força para você nessa situação e que a gente agradece muito o ótimo trabalho que você faz. Você realmente nasceu para fazer isso. Eu acredito que as pessoas, todo mundo nessa vida nasce com um dom. A gente precisa buscar esse dom dentro da gente. Verdade. Então, acho que a sua história serve como inspiração e exemplo para muitas pessoas que estão aí em busca do que realmente é a paixão da sua vida, né? Isso então, é você se encontrou há apenas 7 anos. Eu fiquei impressionada, que eu achei que era muito mais. Mas parabéns pelo seu trabalho. Eu estou muito feliz de ter você aqui em nosso programa. Eu tenho certeza que todo mundo matou um pouquinho da curiosidade sobre você. Eu que agradeço, viu, Elga? Muito obrigado mais uma vez. Feliz em estar falando aí para o seu público, para os seus telespectadores. E mandar um abraço para a sua equipe também que está acompanhando, a todos vocês aí, pode contar comigo, tá? Olha, e volte aqui, viu? Volte sempre. Eu não nego. Eu vou falar, olha, pedir autorização lá, um abraço mais uma vez para o Igor Taz e para o Everton Pop, grandes profissionais lá da TV Cidade Verde, liberaram você para estarem aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz e muito agradecida. O diretor também do programa do Pop, o Denis, aí, muito obrigado a eles uma pessoa de confiança aí, que eu estou em um bom local, com certeza. Com certeza. Obrigada mais uma vez, Arthur. Eu que agradeço. Sucesso, viu? Obrigada para você também. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade. Pegue seu celular, aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá te esperando e você pode ter acesso a hora que você quiser. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.